Vamos falar muito sobre Botafogo, porque o Botafogo perdeu por 2-0 hoje para o Racing no estádio Newton Santos, no agregado 4-0 para o time argentino, e com isso eles foram campeões da Recopa Sul-Americana 2025. Os rumos do Botafogo a partir de agora, o desempenho do Botafogo nesta noite de hoje no Newton Santos, que estava cheio e o torcedor saiu bastante chateado, descontente com esse início de 2025 do time, depois de um 24 perfeito para eles, né? Só 4 mil torcedores do Racing é que puderam festejar nas arquibancadas do Newton. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur e com Alex, que está de volta depois de um tempo no departamento médico. Peço licença, Carlos Eduardo Mansur, por favor, para dar boas-vindas de volta a Alex. Tudo bem, Alex? Boa noite, bem-vindo, recuperado 100%, né? Boa noite, meu querido Felipe Mansur, que saudade. Verdade ou mentira? Tava com saudade de verdade ou mentira? Tava assistindo a gente em casa, estava melhor lá? Mais ou menos, tava nem assistindo. Dá saudade, né? A gente se acostuma, né? Rapaz, mas vou dizer pra você, viu, gente? Vocês ficam atentos, porque o vírus aí, esse surtozinho, seja ele só gripal ou de Covid, e acabou me pegando de jeito lá, mas acho que foi o momento de eu fazer minha revisão. É isso aí. Dos 4.2 para 4.3. E agora nós estamos aqui. É isso aí. Ô, Alex, deixa eu te falar uma coisa. 4-0 foi demais pro Botafogo contra o Racing, mas há de ser ressaltado, foram 4 gols do Racing, absolutamente merecido, justo, o placar, inclusive, e ficou barato pro Botafogo. Hoje, por exemplo, os 2-0, pelo menos para mim, não contam o que foi o jogo, porque o melhor jogador do Botafogo em campo para mim, embora eu acho que tenha falhado no primeiro gol do Racing, o John foi a grande figura do Botafogo no jogo, evitou que o placar fosse pior. Concorda ou já comecei falando bobagem no início? Alex, boa noite. Nossa, já começou bem. Boa noite de novo, Felipe. Double boa noite para você. Isso. E triple boa noite para você. Aí que tá o detalhe. Esse Botafogo, desse início de ano, ele foi nesse confronto um reflexo do que ele vem sendo, né, nesse início de ano. De coisas que a gente, lógico que tem, e nós temos o programa para discutir, senão vai ficar um monólogo aqui, não é ideia nossa. Mas assim, ele foi justíssimo na verdade, né? O Botafogo ele não conseguiu encontrar uma dinâmica para se jogar. E por quê? Mas mudou só 2 jogadores, só o treinador. Aí que tá o detalhe. O só, ele é bastante coisa no futebol, né? O Botafogo, ele não encontrou o Arthur com esses jogadores que investiu uma belíssima grana e acabou dando certo. E aí você muda a característica de um time, né? Você passa a ter 2 pontas, 2 atacantes que não faz esse jogo pensado, igual fazia Savarino, junto com o Almada e o próprio Luiz Henrique. Então, não até em termos de movimentação, ele acaba mudando tudo. Então, em termos até de clube, de repente de planejamento, tudo isso acabou, parece que, vindo um pouco para dentro de campo e venceu o time que estava naturalmente mais pronto, né? Estava mais bem preparado e é assim que o Racing ele acabou realmente demonstrando e expondo ainda mais, num nível maior ainda, essa falta, esse regresso, vamos dizer, que o Botafogo ele vai ter que correr atrás para a temporada, porque da maneira que está, obviamente, está ruim. Não é somente a chegada de um novo treinador, mas você precisa de uma liderança. Mas o fato é que realmente o Racing ele fez por merecer, e o Botafogo é irreconhecível, assim, no sentido de trazer aquela expectativa do ano passado para cá. Vamos falar já sobre Renato Paiva, Mansur, mas eu queria que você falasse sobre esse início do Botafogo, né? Me parece que hoje foi só um resultado do mau planejamento do Botafogo para esse início de temporada. Todo mundo diz, né, que para o Textor o que importa é de abril para frente. Embora a gente tenha o visto hoje lá no camarote do Newton Santos, muito irritado, quando o Botafogo tomou o segundo gol do Racing. Então, tudo que foi feito até agora parece ter desmontado tudo que de bom havia sido feito em 2024. O Racing hoje é um time, o Botafogo está tentando voltar a ser, porque nesse momento não consegue, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Bom, primeiro assim, só um cuidado que eu acho que sempre é importante ter, porque o futebol, ele por vezes nos surpreende muito, e o ano do Botafogo não terminou, e aliás o destino permitiu que fosse quase como se o ano recomeçasse, né? É como se o Botafogo tivesse perdido hoje de novo para o Pachuca.
e fosse começar uma pré-temporada, porque a gente está exatamente a um mês do Botafogo voltar a campo. E ele o fará já agora com jogadores contratados e com um treinador contratado. Então, o ano do Botafogo pode recomeçar agora. Tem essa pré-temporada agora, né, Mansur? Com um novo técnico. Tem essa possibilidade colocada. Agora, não dá para a gente fingir que nada aconteceu aqui. Por quê? Por mais que uma coisa é você priorizar o seu planejamento para o futuro. A outra coisa é você ser absolutamente insensível ao que a arquibancada vive, porque para a arquibancada, tanto a Supercopa quanto a Recopa eram quase continuações do ano passado e mereciam atenção. Não estou dizendo para você sacrificar todo o seu planejamento. Você poderia até entrar nesses jogos e não se apresentar no seu melhor, porque a Supercopa do Brasil era muito perto da apresentação dos jogadores, eles talvez não estivessem tão prontos. O Carioca ser tratado com menor importância. Nós mesmos sempre defendemos que ele não era o torneio, muito longe, não merecia que você sacrificasse o ano por aquilo, e você eventualmente perder um mata-mata para o Racing é algo que, em outras condições, que não a forma como o Botafogo se apresentou, poderiam acontecer. A questão é, em nome de que o Botafogo viveu esses 2 meses, quase, de sensação de um absoluto vazio? O que se construiu nesse período? Ao contrário, o que a gente percebeu foi o que se desfez até agora. E aí, tem uma coisa que me preocupa nesse momento, em relação, quando eu olho, o Botafogo vai iniciar agora uma pré-temporada como se o seu 2025 começasse. Perfeito. Para começar o ano, entre aspas, do Botafogo, o que me preocupa nesse momento é o seguinte: muito se falou, e é evidente que era um tema, a questão do treinador. É óbvio que era um tema. O Botafogo ficou mais de 50 dias sem um técnico. E enquanto isso, você vai perdendo padrões, o time sentiu em campo, isso é evidente. E você precisa de alguém, como disse o Alex, para liderar o processo. Agora, quando você olha a reconstrução quase de uma parte importante do elenco, é evidente que jogadores que saíram adquiriram, pelo que o time ganhou, um status difícil de igualar nesse momento. Só que, ao mesmo tempo, você não consegue, hoje, olhar para as trocas, especialmente do meio para frente, e enxergar algo similar, né? Quando você pensa em Luiz Henrique, em Almada, e mais que esses jogadores eram substituídos como opções no setor ofensivo por Júnior Santos, por Tiquinho, né? Você olha para as chegadas agora e você não vê jogador. A sensação não é de jogadores que estão no mesmo patamar. Ou que tenham esse teto, especialmente dos 2 jogadores mais especiais que o Botafogo tinha na frente. Então, a sensação é de que o trabalho recomeça agora com bases muito diferentes, a gente vai falar mais adiante, porque o perfil de quem chegou é diferente, e para trabalhar com um material humano que pode vir a ser, se coletivamente o time se ajustar, ele pode atingir o mesmo teto do time do ano passado. Mas quando você olha a fotografia do momento no papel, você não consegue enxergar esses jogadores e imaginá-los tendo um papel tão decisivo e com jogadores que marquem tantas diferenças quanto alguns dos que saíram. Então, o olhar hoje para o Botafogo de 2025, obviamente, ele é preocupante. A esperança do torcedor do Botafogo é, claro, no trabalho do Renato Paiva, né, que ele possa vir, e assim como chegou o Arthur Jorge, fazer um bom trabalho ao longo da temporada e transformar de novo esse Botafogo num time mais competitivo, mais seguro, e de que os reforços que o Botafogo contratou, alguns deles, né, vêm com uma expectativa boa, né? Por exemplo, o Santiago Rodrigues é um jogador que já tem algum currículo, embora não tenha o mesmo peso do Almada, né, quando chegou, só para fazer uma comparação com as contratações do ano passado. O Almada, embora não tenha praticamente jogado na Copa do Mundo, né, participou da conquista do título com a seleção argentina. O Santiago Rodrigues... O Almada chegou a carreira como uma certeza de rendimento. Isso. O Santiago Rodrigues, apesar de ter uma carreira muito boa nos Estados Unidos, vem para tentar crescer ainda aqui no futebol brasileiro. O Juan Cruz não tem uma carreira estabelecida, é uma aposta. O Arthur, assim como o Natan Fernandes. O Arthur, que tem currículo, a gente sabe que é um bom jogador. A sensação ainda é de que o pico de rendimento do Luiz Henrique me parece superior ao teto do Arthur. Claro. O que não é nenhum demérito ao Arthur, que é um bom jogador. E esse início ele está tentando, tem muito poucos minutos ainda com o Botafogo, se lesionou. Mas, enfim, não é simples imaginar o Arthur fazendo de Luiz Henrique. Isso. O Natan Fernandes, a gente projeta que vai ser um ótimo jogador, né? Um ótimo ponta, mas ainda não conseguiu mostrar, ainda no Grêmio, né? Tudo que ele é capaz de fazer. E a gente tinha o Júnior Santos como banco no Botafogo. Podia muito bem ter sido titular do time. Exato, que era um jogador que já estava estabelecido no clube, tinha renovado seu contrato, tinha conseguido projeção, foi artilheiro da Libertadores no ano passado, artilheiro do Botafogo no ano.
Então, assim, a impressão que fica para nós e para o torcedor especialmente é de que o Botafogo piorou. É isso. Em relação a elenco, né? Além de ter perdido o treinador por N razões, além de ter perdido o treinador que havia feito um grande trabalho no ano passado. E aí é evidente que a gente está comparando um time totalmente azeitado do ano passado com um time que, além de reestruturar e trocar um monte de nomes, ele não foi trabalhado por uma comissão técnica definitiva para o ano. Então, o contexto é muito mais cruel com esses jogadores que estão agora. Mas o que a gente está dizendo em termos de projeção desses jogadores, o mais natural é não vê-los no mesmo nível, né? Por exemplo, e tem uma questão que para mim vai ser crucial, que é como vai se encaixar o Santiago Rodrigues. Por quê? Porque uma das grandes questões existia um balanço nesse Botafogo entre um time que era agressivo e um time que tinha no Almada o Savarino fazendo um pouco desse papel, né? O Savarino, que sempre, muitas vezes como atacante, mas vindo atrás com capacidade de organizar, mas tendo no Almada um jogador bastante cerebral do time, que pisava na bola quando era preciso. Era ele junto com o Marlon. Isso. Agora, o Botafogo tem, de fato, quase 4 atacantes. E aí vira um time que é muito mais vertical, muito mais apressado, que tenta chegar ao outro lado do campo com muito mais rapidez. E, em muitos momentos, o jogo exige uma quebra de ritmo, né? E tem a impressão, não sei se vocês vão concordar, ao assistir os jogos do Botafogo, é que o Savarino, que foi talvez o melhor jogador do time no ano passado, mais regular, se não for o melhor, é o segundo melhor. O segundo melhor jogador do Botafogo no ano passado. Como o Botafogo havia tido 2 grandes jogadores, né, que estavam chamando muito a atenção, o Savarino me parece ter um pouco mais de espaço para jogar, ser um pouco menos percebido pelos adversários dentro de campo. Com a saída do Luiz Henrique do Almada, ele se tornou o grande cara do Botafogo. E isso está atrapalhando o Savarino, que caiu claramente de Mas ano passado, em jogos que o Almada não esteve e o Savarino esteve só ele, já foi mais difícil para ele. Sim. Porque não é natural, na dinâmica do jogo. Mas a dinâmica hoje, como pegou esses 2 treinadores que vieram, não é que não teve comandantes, mas não funcionou, na verdade, né, para liderar. A dinâmica desse time com esses jogadores, ela tem que ser diferente da do ano passado, né? Porque o Savarino, ele é um meia mais atacante. Ele pode fazer o que o Almada fazia, mas ele é um cara que ele é mais pro terço finalzinho ali mesmo, né? Ele é mais finalizador até do que o Almada. O Almada gosta muito de pegar a bola, então tem características. Você teria que transformar um pouco mais o Savarino nisso. Mas você pega o Matheus Martins, nem sempre ele vai estar no mesmo lugar que o Savarino iria estar fazendo a mesma coisa que o Savarino fazia o ano passado, tendo um outro meia para ajudar o Marlon Freitas nesse sentido. Aí você pega o Arthur, que eu acho que o Arthur ele tem condição de fazer algo mais por dentro, porque ele já jogou como meia, só que ele se habituou muito a jogar com o pé lá na beirada. Então ele fica até para receber muitas das bolas, ele pega sempre muito aberto. Quantas vezes o Luiz Henrique, um ponto assim, ele não pega, às vezes, um pouco melhor posicionado? Se transformou num jogador muito mais jogar por dentro. Isso, então esse time ainda é natural para o Arthur pegar ele e de repente fazer isso, junto com o Vitinho, o Gregory ou o Marlon Freitas vindo para cá e sincronizar isso com o Savarino. Então tem uma dinâmica de jogo que aí você precisa realmente olhar que os treinadores que até agora passaram interinos, eles não conseguiram ainda, tipo assim, como se fosse mudar algo para esses jogadores que o Botafogo tem hoje. Então vai precisar de trabalho, porque a característica dos jogadores são diferentes. E hoje ficou muito clara a diferença assim, de um time arrumado para um time desarrumado, né? Ninguém aqui é capaz de dizer que o time do Racing, os jogadores do Racing são melhores que os jogadores do Botafogo. Ainda que alguns jogadores tenham chamado muita atenção positivamente. Vamos falar sobre isso também. Agora, o conjunto claramente do Racing hoje é muito melhor do que o do Botafogo. Mesmo com a troca de treinador que eles tiveram, eles mantiveram os jogadores e acrescentou o Vieto, né? Isso, o Vieto chegou agora. Mas a base deles é a mesma, nesse sentido, e o treinador não mudou. O colombiano, Quinteiros, né? E chegou o Vieto para ser o substituto. E com dificuldade física nos 2 jogos, né? Sim, de lesão. Exatamente. É o que carrega Saiu pelo jeito primeiro a carreira tempo dele. ainda, né? Lá na Argentina. E hoje no intervalo. E ainda assim, o Racing tem jogadores muito bons. Aliás, clubes brasileiros, imagino eu, que devam estar babando aí, né? Pelo menos ao ver esses 2 jogos. Salas, Martirena e Martínez, né? São jogadores que caberiam em, né, quase que todos os times. Podem ser muito importantes aqui. Muito bons jogadores e... o Martirena, por exemplo, a gente fala tanto da questão de lateral há bastante tempo, aqui né? no Brasil. Ano passado já fez uma grande temporada, né? Enfim, agora... O Racing enfrentou o Corinthians. Isso, na final da Recopa, né? Final foi Corinthians e Racing, não foi isso?
Da Sula? Da Sul-Americana? Final da Sul-Americana? Ah, foi Cruzeiro. Foi Cruzeiro. Foi a Foi na semifinal. Isso. Isso, é isso. Na semifinal teve foi Racing e mata-mata com o Corinthians Corinthians, e a final contra o Cruzeiro.